Boa noite. Estamos iniciando o tema e direito desta noite. Vamos abordar hoje, e convidamos para isso a professora Bernadette Santos, que é especialista em Direito de Família e é professora, nossa colega aqui na Unifra, e que agora, recentemente, teve deferido um pedido que ela patrocinou na Justiça referente à multiparentalidade, em que o juízo reconheceu o direito de duas mães figurarem na certidão de nascimento da criança e um pai. É sobre esse assunto, que é momentoso, que os órgãos de imprensa têm divulgado a exaustão, que nós vamos aqui conversar mais longamente com a professora Bernadette, para que nós possamos entender realmente o que isso representa, qual é o avanço que isso representa em termos de direito, porque é um fato inédito no Brasil hoje. E provavelmente, a partir de agora, está aberta a porta, outras decisões semelhantes poderão vir. Professora Bernadette, bem-vinda mais uma vez ao Tema Direito. E eu lhe pergunto, explique para nós o que aconteceu, por que aconteceu, qual foi a fundamentação do pedido. Muito bem. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que o programa e o estilo do programa vai nos permitir dar uma boa visão jurídica da questão, que foi extremamente divulgada pela grande mídia e está sendo de uma forma até surpreendente, não esperávamos que houvesse uma repercussão tão grande. Bem, o que nos chegou até o escritório foi um caso inédito, realmente, de uma família, né, constituída por duas moças casadas. Elas viveram em união estável durante 4 anos e casaram-se no civil há 2 meses atrás, e uma delas grávida. O pedido que elas me fizeram me deixou extremamente surpresa, porque a intenção e a vontade das duas e mais um amigo que a acompanhava, que era o pai biológico da criança, foi de registrar a criança no nome dos 3 desde o início, né? Um registro original com multiparentalidade. Elas já haviam passado por outro profissional que havia dito que isso era impossível, né? Que era uma medida impossível porque não havia previsão legal para tanto, né? No entanto, a questão da multiparentalidade ela tem despontado na jurisprudência, não em decisões de primeira instância ainda, né? Até porque não tem havido recurso nesse sentido. Mas da seguinte forma, são crianças que, estando registradas no nome de um pai e de uma mãe, acabaram solicitando em juízo do acréscimo ou de uma outra mãe ou de um novo pai, de um outro pai, pelo convívio. Pelo convívio socioafetivo. Exatamente, o que a gente chama de filiação socioafetiva, né? Nós temos um caso que foi um dos primeiros aqui próximo de nós, que é em São Francisco de Assis, onde 2 crianças foram criadas pela madrasta e tiveram essa relação extremamente forte, materna, com essa madrasta, e foi solicitado, então, que se reconhecesse essa nova maternidade sem a exclusão da mãe já falecida. E outros casos começaram a pipocar pelo Brasil todo. Então, nós sabíamos de que havia essa possibilidade, de alguma forma havia essa possibilidade. Mas essas possibilidades eram a posterior com o convívio socioafetivo que garantisse isso. Exatamente, foi isso, inclusive, que nós explicamos para o cliente. O que se tem é o reconhecimento de uma filiação socioafetiva. Até porque o nosso direito, em termos de filiação, se me permite fazer uma retrospectiva Claro. Um pouquinho doutrinária da questão, a questão da filiação, ela passava por três fases históricas, vamos dizer assim, e hoje temos essa 4ª. A primeira é a filiação registral, em que mãe e pai são aqueles que a lei dizia quem eram mãe e pai. Mãe, a gestante, pelos sinais exteriores da gravidez e pelo parto. Pai, quem se declara como tal. Ou fosse marido. Né? Ou na presunção da paternidade na situação de casados, né? Então, aquele casal, juridicamente, eles seriam os pais da criança, a lei entendia assim, e era o que valia em termos de filiação.
Depois nós vamos ter a fase da filiação biológica, né? Principalmente quando se começa a desenvolver os exames periciais e DNA. Então passou a haver uma verdade absoluta, vamos dizer assim, uma verdade real, né? Como a gente lê na própria doutrina. Então pai e mãe eram aqueles que tinham o material genético e a criança então era originada na forma natural daquelas pessoas. Bem, mais recentemente se começou a entender que pai e mãe é quem cria, né? Que é a filiação socioafetiva, a filiação existente em virtude desse convívio. Mas sempre se teve essa situação, um pai, uma mãe, né? Então, no momento, por exemplo, que o juiz entendia que o pai era o pai biológico, se excluía o pai registral da certidão e se colocava o pai registral. A partir de mais ou menos um ano, né, uma coisa muito recente, se começou a entender e se visualizar uma situação que, de fato, a gente sabe que acontece, que a criança pode, efetivamente, ter duas figuras paternas ou duas figuras maternas, mas com essa relação, né? Então, uma mãe biológica, por exemplo, e uma mãe socioafetiva. E os juízes embora na certidão não conste que é mãe socioafetiva, consta os dois, né? Não, consta simplesmente só o na nome decisão dos dois. que reconhece em razão da socioafetividade. Sim, sim. Agora, a qualificação em virtude da origem, ela é proibida até constitucionalmente, né? O filho legítimo que aparecia, hoje não Agora, pode mais deixa eu te fazer uma pergunta. E na certidão, por exemplo, na carteira de identidade vai aparecer filiação, duas mães? Exatamente, Certo. filiação, duas mães. O caso dos casais homoafetivos, a mesma coisa, né? Nós tivemos agora em agosto uma decisão em Santa Catarina de um casal de homens, né? Registraram também no nome dos dois um menino. Acho que Pelotas tem isso também, não é? Olha, Pelotas eu não tenho conhecimento, mas nas adoções de casais homoafetivos vai aparecer duas mães ou dois pais. Então, são situações que vinham já acontecendo. A situação na multiparentalidade, que é muito recente. Aqui no nosso estado, nós temos apenas esse caso de São Francisco. Bem, o caso de São Francisco não houve recurso, então nós não sabemos. Mas esse caso de São Francisco é diverso do nosso aqui. É diverso. Porque era socioafetivo. Exatamente. Foi acrescentado o nome de mais uma mãe, quer dizer, são duas crianças que têm hoje duas mães na sua certidão e um pai, mas em virtude do reconhecimento de uma filiação socioafetiva. Então, essa era a grande dúvida que nós tínhamos, entre outras, né? Mas eu prometi estudar com carinho, né? E eu gostaria de destacar, e é uma coisa que eu tenho ressaltado sempre agora que tenho oportunidade, que nós tivemos a participação de alunos da Unifra, né? Eu montei uma espécie de equipe de estudo, né? Um formando recente, o Maurício Vidal, a Daliana Schmidt, que está trabalhando comigo, e mais alguns outros que chegaram a me mandar algum material. Então, nós passamos algum tempo estudando. Nós tínhamos dúvida como a seguinte: competência. Quem seria o juiz competente para isso? É porque eu notei que esse juiz é o do diretor do fórum. A direção do fórum. Bem, o que acontece? Na verdade, não havia litígio. Nós tínhamos um pedido consensual, né? Os três queriam fazer esse registro. A entidade familiar, ela é livre, nós hoje temos uma pluralidade de entidades familiares. E a questão registral é do diretor do fórum. E a questão registral é da direção do fórum. Nós encontramos assim, em casos análogos, nenhum, né, dessa natureza, mas na discussão da multiparentalidade, três possibilidades. Vara de família, em virtude da discussão da entidade familiar, vara de infância e juventude, né, pela relação com a adoção unilateral, que é o padrasto adotando, ou a madrasta adotando, e vara de registros públicos, que sempre me pareceu a ideia mais simpática. Na verdade, nós fizemos uma analogia com a investigação, com o reconhecimento de paternidade oficioso, que é aquele em que o pai é indicado no cartório, né, e ele é chamado pela direção do fórum e reconhece lá. Então, resolvemos arriscar. Não, vamos para a vara de registro público, que em Santa Maria funciona junto à direção do fórum. Segunda dúvida, legitimidade. Afinal, a mãe biológica
Bernadette, eu vou ter que te interromper para nós ir para o intervalo, mas vamos continuar, vamos retomar a conversa no segundo tempo, exatamente aqui nessa questão da discussão da competência. Eu estou conversando com a professora Bernadette Santos, que é também advogada, militante, é nossa professora aqui da Unifra, nossa colega, e que teve agora deferido esse seu pedido na Justiça, baseado na multiparentalidade, para que uma criança seja registrada em nome de duas mães e um pai. Fique conosco, nós voltamos em seguida, dando continuidade a essa conversa que é muito interessante. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Voltamos com o tema em Direito. Hoje a nossa convidada é a professora Bernadette Santos e nós estamos falando sobre multiparentalidade. Como já disse no primeiro bloco, a professora é a advogada autora da ação que teve deferido o reconhecimento de duas mães e um pai para uma criança, e é sobre isso que nós estamos conversando. Encerramos o primeiro bloco falando sobre a dificuldade que tinha no início de definir quem era o juiz competente. Ficou definido que era o juiz dos registros públicos, que em Santa Maria funciona junto com a direção do foro. A partir daí, foi feito o pedido e houve a intervenção do Ministério Público, professor? Na verdade foi assim, nós entramos com a ação antes da criança nascer, no nome dos três pais e do nascituro. Uma das nossas dúvidas também era a legitimidade, optamos em entrar em nome dos quatro. Foi então que tem direitos adquiridos, que é direitos garantidos. Exatamente. E havia todo o interesse, né, desse nascituro mesmo também, né, se nós pensarmos em termos de melhor interesse, claro, né, da criança. Bem, entramos com a ação e a previsão de nascimento dessa criança era metade de setembro. Entramos dia 26 de agosto e a criança nasceu 27 de agosto, um dia depois. Bem, o nosso Poder Judiciário, infelizmente, é moroso, né, até nesse seu trâmite inicial. Nós tivemos uma dificuldade na própria distribuição, a demora na distribuição. Após muita insistência, conseguimos levar o processo. Embora para o nosso padrão, a decisão foi a jato. Sim, sim. O processo foi até a vara e, imediatamente, chegando no cartório, ele já foi levado ao Ministério Público antes do juiz analisar. E o entendimento do Ministério Público, no primeiro momento, foi de que a competência seria vara de família. A justificativa foi pela complexidade da questão, por ser uma questão inédita, então seria vara de família. Voltando do Ministério Público, foi para as mãos do Dr. Rafael. Né? E o Dr. Rafael disse que não havia litígio. O pedido era exclusivamente o direito de registro, né? Nós nominamos a ação de suprimento de registro com multimaternidade e ele determinou, então, que a competência seria da vara de registro público, portanto, vara de direção do foro, e que o promotor, então, se pronunciasse sobre a matéria, enfim, né, do pedido. Retorna ao promotor e ele pediu um estudo social e psicológico.
alegando, aceitando, acatando o entendimento de que seria aquela vara, mas faz toda uma argumentação em relação à necessidade de um estudo, porém coloca ao final de seu parecer de que se o juiz entendesse desnecessário, ele acataria a decisão do juiz, né? Aí retorna ao juiz e o doutor Rafael, em um dia, nos sentenciou alegando, entendendo que os documentos estavam perfeitamente demonstrado a convivência com os três no planejamento dessa gestação, né, desse parto, a participação do parto. E aí é interessante, Blatz, e é um processo muito bonito, porque nós temos inclusive a presença dos 6 avós, nesse planejamento, né? E deferiu. Quer dizer, é uma sentença que transitou em julgado, né? Porque não houve recurso, né? O próprio Ministério Público abriu mão desse recurso. E nós tivemos uma dificuldade de ordem burocrática nele, que era a falta de estrutura no cartório para fazer o registro, né? Nós recebemos a decisão, o mandado de registro, não de averbação, porque não tinha. Sim, era o registro original, não tinha sido registrado. Nós recebemos à tardinha, às 6 da tarde, e eu já telefonei para o oficial do cartório, avisando, eu já tinha até prevenido, né, em relação à possibilidade de conseguir, e ele teve que agilizar para que viesse a empresa que dá suporte aos programas do cartório. Para alterar o programa. Para alterar o programa, né? Eles passaram a sexta-feira alterando o programa e às 5 da tarde se conseguiu fazer o registro, né? Tivemos, então, pela primeira vez no país, uma criança registrada originalmente no nome de 2 mães, de um pai e de 6 avós. Então, o inusitado está no fato de ser um registro original. Exatamente. E não posterior. Exatamente. Porque posteriormente nós já temos isto mais ou menos difundido. Exatamente. E a outra questão... E nos casos de adoção também, né? Nos casos de adoção por um casal homossexual, em que adota, por exemplo, 2 homens unidos, adotam, os 2 figuram como pai. Mas sempre o casal homoafetivo, né? Nunca 3 pessoas. Nunca 3. Exatamente. Ah, sim, nessa nós temos 3. Nessa nós temos 3. Sim, nessa nós temos 2 mães e um pai. E é importante também que se entenda que nós não temos aí uma relação de poligamia. Nós temos 2 mulheres casadas, oficialmente casadas, né, inclusive pelo regime de comunhão universal de bens, fizeram um pacto antinupcial, e uma terceira pessoa que assumiu uma paternidade, né? E eu acho isso extraordinário, né? Porque se nós vamos pensar, por exemplo, na reprodução assistida, o pai é um doador anônimo que não vai se envolver. Exatamente. Né? E aqui não, nós temos 3 famílias, são 3 famílias que assumiram a criança. Porque elas poderiam ter feito a reprodução assistida e o resultado seria o mesmo, elas teriam duas maternidades. Sim, né? Sim, mas não teria a paternidade. Não né? teria não paternidade. Teria paternidade. Inclusive, no material coletado de pesquisa, nós descobrimos que no Mato Grosso, no estado do Mato Grosso, eles têm um provimento do tribunal determinando a possibilidade do registro da criança, do registro original sem autorização judicial por casais homoafetivos casados. Sim. Né? Então, que é uma analogia da presunção da paternidade em relação ao marido. Sim, né? sim. Então, lá eles têm essa possibilidade de fazer o registro, mas também pelo casal, nunca em nome dos 3, né? E a outra questão, Blatz, que é diferenciada, é a questão da filiação socioafetiva, porque nós trabalhamos com um conceito de filiação socioafetiva extensivo, que essa filiação não se daria somente, esse relacionamento não se daria somente entre pais e criança, mas desde a fase anterior. Sim. Né? Porque as provas que nós produzimos foi a participação dos 3 no enxoval, né? Notas fiscais em nome dos 3, declaração do médico sobre o acompanhamento de todos, né, no pré-natal, o chá de banheira, que foi muito bonito, a ilustração, porque os 3 participando da festa, os avós, a família extensa também,
E posteriormente, né, que além da petição inicial, eu logo tive que fazer uma nova petição por causa do nascimento, a participação dos 3 no próprio parto. No próprio parto. Deixa eu te fazer uma pergunta. E na hipótese, digamos, de um casal homoafetivo, um casal feminino homoafetivo, promover uma ação de investigação de paternidade contra um pai, pode? Eu acho que isso abre portas para isso também, né? Apesar de que quando ocorre no sistema de reprodução assistida... Não, eu não falo na reprodução assistida, né? Mas alguém que resolva, Sim, por exemplo, fazer uma produção independente qualquer e depois... Mas o pai não estava disposto a assumir a paternidade, entendeu? Sim. Mas posteriormente as mães resolvem, olha, mas essa criança tem que ter um pai e nós vamos entrar com a investigação de Na paternidade. verdade, daí a legitimidade seria da própria criança, mas representada pelas mães, né? E aí qualquer uma delas... Com certeza. Não só a que gestou, mas qualquer uma delas. Claro, poderá, ela será, porque isso é uma situação completamente nova também, né? Nós vamos ter 2 mães, e no nosso caso mais o pai, que representam os interesses dessa criança. Por isso que o Dr. Rafael, de uma maneira brilhante, coloca na sua sentença, criou-se uma rede de proteção afetiva em cima de uma única criança. E fugindo um pouco da questão jurídica e entrando um pouco na realidade, né? Hoje em dia, com a facilidade ou com a possibilidade dos casais se separarem e se reagruparem, há casos de crianças que têm efetivamente 2 ou 3 mães, porque viveram com 2 ou 3 pessoas diferentes ou pais diferentes. Exatamente, foi isso que eu falei para as clientes, então, inclusive na primeira entrevista. O que vocês estão pedindo em termos jurídicos é uma coisa inédita, mas faticamente isso existe. Né? Eu lembro há vários anos atrás que eu ouvi isso de um juiz durante a audiência, né? Ele ouviu as crianças e elas falando do pai fulano e o pai ciclano, e ele disse, se eu pudesse, mandava registrar em nome dos 2, mas eu tenho que optar por um. Né? Então, hoje, eles descobriram que não precisam mais optar por um, né? Que eles podem reconhecer. Né? Felizmente, assim, tivemos a sorte, inclusive, de pegar o Dr. Rafael, que era uma pessoa que já tinha experiência na área de família e gosta disso, que teve uma sensibilidade, assim, de perceber, né, que aquele caso realmente apesar de ser um caso inédito, ele não havia como negar esse direito. E a repercussão que esse caso alcançou, Bernadette? Me conta bem isto. Isso é uma coisa que nos deixou assustados, né, porque houve, em primeiro lugar, assim, pela celeridade, né, porque eu peguei a sentença às 6 da tarde, e confesso que talvez eu tenha sido culpada porque eu noticiei isso pela rede social para os meus alunos. Né? Meus alunos estavam acompanhando, né? Tanto na aula de Direito de Família quanto na aula de Direito às Sucessões. Eu já tinha levantado, né? Trabalhado, claro, sem citar nome, sem nada. Né? E eu joguei isso na rede. Olha, gente, estou com mandado de averbação. Né? Mas tenho amigos, né, que vendo isso noticiaram e levaram adiante. Eu acho que 1 hora e pouco depois já estava no diário, né, o Diário de Santa Maria já colocou no site, e às 8 da noite a Rádio Gaúcha já estava me entrevistando ao vivo. E a partir daí, Blatz, faz 1 semana, eu confesso que não tive mais paz. Mas que bom. Né? Inclusive uma repercussão internacional, isso que nos deixou extremamente surpresa, porque em termos mundiais nós efetivamente não temos conhecimento do que acontece. Mas despertou um interesse muito grande, nós tivemos isso noticiado no site da Inglaterra, né? Inclusive jornais da Inglaterra já entraram em contato, né? E, por enquanto, os pais estão se reservando ainda em não aparecer. Eu não sei qual vai ser a decisão deles, mas há um interesse muito grande da mídia para entrevistá-los. Muito bem. Parabéns para ti e para a tua equipe por essa conquista. Né? Uma conquista merecida pela dedicação que tu sempre dedicou a essa matéria. Quero agradecer a tua participação mais uma vez, a prontidão com que nos atendeste. Né? Muito obrigado. Convidamos você para, se pegou o programa pela metade, assistir a nossa reprise, quinta-feira às 22h30 ou sábado às 22h30. Ou então pelo canal YouTube, O Tema é Direito. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda. Muito obrigado.